No livro de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, contido na Bíblia, está escrito uma profecia de Enoque, o qual este trecho está contido no livro de Enoque, porém esse livro não foi adicionado à Bíblia. Sendo citado claramente o livro de Enoque, não deveria estar dentro da Bíblia? Na verdade, o livro de Enoque, ele foi produzido no período intertestamentário. Nós não temos todo o livro completo. Nós temos alguns fragmentos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Tem o Enoque etíope, que foi encontrado uma versão antiga na língua etíope. Mas, ao que tudo indica, esse livro que foi aí no período intertestamentário, o que é intertestamentário? Entre o final da produção do Antigo Testamento e o início do outro. Eu estou falando em torno de 300 anos antes de Cristo ali. Esse livro, ele continha apenas memórias do que o povo falava que o Enoque tinha dito. E não era necessariamente as profecias de Enoque, como você tem as profecias do Apocalipse de João. Tá certo? Tanto é que a comunidade judaica... Você está dizendo basicamente que o livro de João foi João que meteu a mão e escreveu. João que meteu a mão e escreveu, exatamente. O Enoque não foi o Enoque que meteu a mão e escreveu. São tradições que foram passadas de pai para filho das profecias de Enoque. Só uma notinha de rodapé. Alguns teólogos de uma ala mais liberal vão dizer que não foi João que escreveu o Apocalipse, mas a gente tem argumento sólido para dizer que foi ele, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo, então os judeus nunca reconheceram o livro de Enoque como um livro sagrado, em nenhum momento da história. E a gente entende que o fato de um livro trazer uma verdade não o torna necessariamente um livro religioso da Bíblia. Por isso que o livro de Enoque, embora contenha uma profecia de Enoque que foi mantida oralmente e preservada por escrito ali, não entra na Bíblia Sagrada. Aí alguém pode perguntar, e por que não entra? Quem decidiu os livros da Bíblia? Nunca houve uma reunião de religiosos, teólogos religiosos, cristãos ou judeus, falar assim, vamos sentar aqui, Igor, Cléster, quantos livros nós temos aqui? Nós temos 180 livros aqui, vamos escolher quais que a gente vai deixar na Bíblia? Aí o Cléster, tu acha bonitinho aqui, deixa esse. Aí eu falo, tá bom, então eu vou deixar, não é esse não, pô, eu cedi pra você, deixa entrar esse aqui, tá bom. 4 evangelhos, tá bom, mas esse aqui tira fora que eu não gosto desse cara. Não existiu isso. E essa velha máxima aí que o cânon foi decidido no Concílio de Nicéia, no ano 325, isso é tudo balela. Eu já li os fragmentos, que nós não temos todas as atas do Concílio de Nicéia. Em nenhum momento no Concílio de Nicéia, nas atas do Concílio, foi discutido o cânon da Bíblia. E nós temos o cânon da Bíblia já estabelecido muito antes de Nicéia. Você tem o cânon muratoriano do 2º século, você tem Papias falando ali. Então, e a Bíblia do Rei James? A Bíblia do Rei James foi apenas uma tradução feita da Bíblia em 1611 pelo Rei James, ou Rei Tiago. Por isso a gente fala King James. Então essa tradução feita em inglês por ordem do Rei Tiago, 1611, ela baseou-se, o Novo Testamento pelo menos, no Textus Receptus, que era uma coletânea do texto grego feita por Erasmo de Roterdã, tá certo? Hoje está muito mais avançado esse trabalho, a gente chama de colação textual, que é quando você vai comparando as cópias dos manuscritos para saber se houve algum erro ou não. Então, isto colocado, como é então que os livros entraram para a Bíblia e outros não? A comunidade, que era testemunho ocular do profeta, reconhecia que ele tinha uma condição de profeta diferente das outras pessoas. Tinha os critérios. Ele falava profecias cumprindo, profecias de verdade, não é música de Roberto Carlos, que qualquer uma conta a sua história. Sabe, você tá na fossa, você não tá aguentando, eu entendo, tomou um pontapé no traseiro. Tipo, leu o signo hoje. Exatamente, tá. Né? Exatamente, alguém, cuidado, tem muita inveja no seu serviço, isso é pra todo mundo, né? Não, as profecias eram acertadas, eles viam isso, viam o profeta tendo sinais miraculosos que Deus estava com ele. Então esse cara já tinha o respeito da comunidade. Ele escrevia o livro. A comunidade preservava aquele livro porque reconhecia. Passado algum tempo, vinha um outro profeta com as mesmas características. E ele não entrava em contradição com aquele anterior. A comunidade reconhecia, aí você já tinha um livro agregado. Então, nesse processo, o Antigo Testamento demorou pelo menos 1.500 anos para ser coletado. Não foi uma coisa assim que reuniu uma comissão. E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir livros, alguns de autoria do profeta, mas que o pessoal fala assim, peraí, que livro é esse? Não, ninguém aqui nunca ouviu falar desse livro. É um livro, no mínimo, suspeito. Tá. Você tá entendendo? A gente conhece o que os profetas produziram e eu não conheço nenhum evangelho aqui
vamos colocar aqui, de Filipe. E a ordem dos livros importa, Rodrigo? Não. A ordem é completamente artificial. Só deixando claro, aí surgiram os livros apócrifos. Sim. E evangelhos apócrifos e tudo O lance mais. dos pergaminhos de Mar Morto? Não, os pergaminhos de Mar Morto é outra história. É outra? A ordem dos livros não importa. O modo como ela está hoje encaixada na Bíblia é apenas uma maneira didática de separar a Bíblia, porque a palavra Bíblia tem um significado interessante. E aproveitando que eu acabei de vir do Líbano agora, então um dos lugares que eu visitei ali muito legais é Biblos. Biblos era o porto fenício, que exportava coisas para o mundo inteiro. Os fenícios foram, assim, magistrais nas navegações. Existe até uma teoria não tão fundamentada que os fenícios tiveram no Brasil, vocês sabem disso. E ali em Biblos, eles exportavam, entre as várias coisas importantes, o papel. Então, tem até uma palestra que eu dou, uma vez eu dei uma palestra para comunicadores, Cléster. O que eu vou falar para comunicadores? Eu criei a palestra assim, a comunicação nos tempos antigos, do papiro ao Facebook. Na época era o Facebook. O papiro era o tipo do papel que os egípcios produziam, tá certo? Os egípcios chamavam o papiro de Auset, em língua egípcia. Mas como esse papiro ia para Biblos, para de Biblos ser espalhado pelo mundo, os gregos começaram a chamar a planta de Biblos. E como Biblos era o nome da planta e do papel, o livro que se fazia disso também era chamado de Biblos. Daí que vem a palavra biblioteca, biblioteconomia, bibliófilo, Biblos. Ok. Então quando se falava de um livro, era um Biblos. Quando falava 2 livros, biblioi, deca biblioi, 10 livros. Agora, se era um livrinho pequenininho desse tamanho, a gente chamava de biblion. E se eram vários livrinhos pequenininhos, biblia. Então, biblia é o plural grego de biblion, livrinho. Aí vem o nome da Bíblia, que foi João Crisóstomo, que pela primeira vez chamou a Bíblia de Ta Biblia, a coleção dos pequenos livros. Agora, como é que a gente vai organizar essa coleção de pequenos livros para ela ficar clara? Então eles resolveram assim, os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros de Moisés. Então vamos colocar tudo aqui num grupo. Igual uma biblioteca que você separou, os livros de economia estão aqui, jornalismo está aqui, teologia e religião está aqui, num sistema de biblioteca. Então os 5 primeiros são os livros de Moisés, é a lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok. Aí agora vem os livros que contam a história do povo de Israel. Então vamos colocar todos que contam a história de Israel junto. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, parou aí. Aí depois vamos colocar os livros que são poéticos. Aí vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros poéticos. Então eu já falei, a lei, livros históricos, livros poéticos. Agora vamos colocar todos os profetas, tá certo? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, até chegar a Malaquias. Aí eu completei o Antigo Testamento. Agora vamos organizar também o Novo. Os 4 evangelhos contam a vida de Jesus. Então vou colocar aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem um livro que conta a história da igreja cristã, Atos dos Apóstolos. Então vem Evangelhos, Atos. Vamos colocar aqui agora todas as cartas que Paulo escreveu. Depois as cartas que não foram escritas por Paulo. E vamos concluir com o Apocalipse. Então a Bíblia está organizada assim. Mas essa organização dos livros, essa sim é meramente humana. Tá. Baguncei ou deu pra... Não, deu pra entender. Bastante, inclusive. Tá. Sobre os bagulho lá do Mar Morto lá, por que você quer falar? Tá. Os bagulho do Mar Morto é o seguinte. Os bagulho do Mar Morto já começou. Tá bom, vamos lá. Vou soltar uma resenha pra você agora. Os bagulho do Mar Morto, mano, é o seguinte... Mano, não, eu falo mano. Não, mano, não, exato. Lá quando eu tô na Turquia, eu brinco com o pessoal que aqui tinha muito corintiano lá, porque você tinha os mano e os otomanos também. Né? Meteu essa. Tinha os mano e os otomanos. Bom, vamos lá então. Eu falei pra não colocar vodka. Né? Colocou, o cara tá assim, ó. Como é que essa cachama chorra? Então vamos lá. Até 1948, nós não temos nenhum original da Bíblia. Os originais se perderam, porque tantos anos se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. Até quando isso aí? Até 1940, até hoje, nós não temos nenhum original da Bíblia. Nós só temos cópia de cópia de cópia. Aí, até 1948, a coisa ficava mais séria com o Antigo Testamento, porque a cópia mais antiga em hebraico que nós tínhamos datava do ano 970 depois de Cristo. Muito recente, né? Muito recente. Idade Média. Antes de 970, depois de Cristo, a única passagem da Bíblia que você tinha em hebraico era um papiro chamado Nash, que era do tamanho de um cartão de visitas, que tinha os 10 mandamentos. Mais nada. Aí as pessoas perguntavam assim, como é que você pode provar que a Bíblia não foi alterada ao longo dos tempos? Um montão de cópia igual, acho que ajudaria.
Só que não tinha essas cópias. Algumas estavam iguais, só que tinha algumas diferenças às vezes também ali, de letra, alguma coisa assim. Mas mesmo esse montão de cópias iguais, você não tinha cópias mais antigas para comparar. Quem te garante que essas cópias iguais não foram feitas por questão religiosa? Ou copiaram de uma cópia imperfeita. Ou de uma cópia perfeita, ou mesmo assim, eu quero... manipular isso aqui. Eu quero manipular isso aqui. Eu quero falar agora que é bom torcer pelo Corinthians. Vou colocar aí, vamos colocar 10 mandamentos. Lembra aquela vida de Brian, né? Que ele desce, quando eram 3 pedras, 10 mandamentos, aí Deus então aqui me deu os 15 mandamentos. Aí cai uma pedra, os 10 mandamentos. Então, quer dizer, quem garante? Aí, em 1948, um menino beduíno estava procurando umas cabras que tinham escapado ali no deserto de Herbert Comeram. 47 para 48, ali na transição para a criação do Estado de Israel. E quando ele estava procurando as cabras, ele jogou pedras numa gruta para ver se as cabras estavam lá dentro. Só que ao invés do barulho do animal, ele escutou barulho de vasos se quebrando. Ele chamou o irmão mais velho, eles desceram por uma corda e viram que havia vasos de barro, dessa altura mais ou menos, cheios de manuscritos dentro. Muhammad El-Dib era o nome desse menino. Eles eram analfabetos, não entendiam nada daquilo, não deram valor para aquilo ali, ficaram chateados. Eles ficaram em dúvida se abriu ou não, porque podia ser um gênio ou tesouro. Eles morrem de medo de gênio no deserto. Uma vez no Sinai, eu tava subindo o Sinai de madrugada com um beduíno, aí eu tava com os 3 caras, a gente tirou uma foto, isso é uma névoazinha na foto, assim. Cara, o beduíno não queria subir mais com medo da névoa. Eles têm um pavor de gênio. Sabe o negócio de Aladim, bonitinho, gente? Eles morrem de medo de gênio do deserto. Isso é uma coisa terrível. É terrível. Mas voltando ao caso. Aí eles falaram, isso aqui não vale nada. Venderam para um mercador de antiguidades de Belém, chamado Cando. E os fragmentos que estavam pequenos para um sapateiro em Belém. Aí, 2 arqueólogos, um dia, ficaram sabendo desse negócio e foram lá e viram que aquilo tinha muito valor. Foi uma grande novela, e até conseguir convencer onde que os beduínos tinham encontrado aquilo. Enfim, encontraram 11 cavernas. Hoje a 12ª foi encontrada. E as 11 cavernas cheias de manuscritos bíblicos. Alguns datados de até 270 anos antes de Cristo. Por exemplo, o Código de Isaías foi encontrado inteiro, 66 capítulos. E quando você compara o texto de Isaías encontrado em Qumran com o texto da Idade Média, de 1000 anos, 1000 e tantos anos depois, você vê que tem só 14 diferenças. E as 14 diferenças são ridículas. Eu até menciono umas 2 ou 3 aqui. No hebraico do manuscrito mais recente está assim, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. No de Qumran está Kadosh, Kadosh 2 vezes. Só isso. Sabe que escrever farmácia com PH ou com F? Entendi. Uma questãozinha boba assim. Então, não altera o teor do texto de forma nenhuma. Eles viram que a Bíblia foi bem preservada. E além disso, eles encontraram não apenas todos os livros do Antigo Testamento, menos o livro de Esther, porque alguns foram encontrados inteiros, outros em fragmentos. Como eles encontraram também uma grande biblioteca de livros judaicos não bíblicos, que datavam até de antes da época de Jesus, e alguns contemporâneos a Jesus. Então os manuscritos me ajudaram não só a confirmar a historicidade, a manutenção, a transmissão do texto bíblico, antes de inventar a imprensa, como também a gerar o contexto histórico de Jesus. Dou apenas um exemplo e com ele eu termino. Você sabe que expressão idiomática é um negócio complicado de traduzir. Com Como certeza. É que você traduz? Não, se você traduz ao pé da letra... Fazer de gato sapato. Fazer de gato e sapato. Se eu falar isso em inglês, né? To make of cats and shoes. Não faz sentido nenhum um negócio desse aí, né? Então você tem que fazer uma versão. E o que a expressão idiomática quis dizer, caramba, naquela época ali? Então, algumas coisas que Jesus falou eram expressões idiomáticas que se perderam. A gente não tem o contexto, né? Você falar assim, salve, salve família, hoje beleza, mas daqui a 2000 anos, se virar a Bíblia, que família? Você tá entendendo? Imagina. O Evangelho do Igor. O Evangelho do Igor, né? Caralho! Ia ser desse jeito. Aí, o que acontece? Assim, Jesus então falava em aramaico. Aí Jesus fala nas bem-aventuranças assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Que quer dizer esse tal de humildes de espírito? Humildes de espírito. Aí alguns pensavam que o humilde de espírito é o pobre, aí colocaram pobres de espírito, outros, né? Cada um dava a interpretação poética que queria. Sim. Em Qumran, eles encontraram num dos textos a expressão aramaica feliz, esse aqui, o que faz isso, feliz o que faz aquilo, e feliz, Baruch, que é bem-aventurado, bendito, Baruch Hanavei
ruar, anavei ruar, é o encurvado pelo Espírito. E naquele texto original ali em hebraico, a gente entendeu o sentido. Quando o vento, que a palavra espírito em hebraico, ruar, é a mesma para vento. O Espírito Santo é uma coisa de vento. Tá. Então, quando o vento sopra num monte de trigo, o que acontece com o trigo? Ele se dobra. Ele é feliz, porque ele se encurvou no Espírito, no vento. Assim deve ser a vida do servo de Deus. Quando Deus sopra, você se dobra e se curva humildemente ao chamado. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: bem-aventurados os que se encurvam pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. É apenas um exemplo, eu podia dar dezenas de exemplos. Entendi. Como é que foi esclarecendo a Bíblia, muito legal mesmo. Mas essas palavras aí que tu falou, tu inventou tudo, né? Inventei tudo. E sob o efeito da vodka, então, e com a vodka. Eu tô brincando, Rodrigo. Claro. Jamais diminuiria teu trabalho. Não, por favor. Eu vou falar uma coisa, pode rir, porque se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Tá, gostei dessa. É verdade.